Barriga distendida e inchada, excesso de gases, intestino um pouco mais lento e ainda tudo o que você come parece que pesa 1 tonelada no seu estômago. Essa situação é muito comum nesse período pós-férias. Você se identificou com ela? Se sim, já fica nesse vídeo porque esse vai ser o nosso assunto de hoje. Se você utiliza tirzepatida ou a semaglutida ou alguma dessas medicações análogas ao GLP-1, pode estar pensando, né, que ou a medicação parou de fazer efeito ou tem algo errado aí. Mas calma, o que você fez foi promover a colisão entre o mecanismo de ação desse medicamento e o excesso cometido nas férias. Muitas vezes nem em quantidade, tá? Mas sim em preparos mais diferentes, um pouco mais gordurosos, e isso tudo promoveu um aumento da inflamação no seu corpo e também uma disbiose intestinal. E é aqui que muita gente erra, porque o intestino vai estar funcionando de forma totalmente desregulada e acaba correndo então na farmácia para comprar um laxante ou alguma medicação que vá atuar de forma mais agressiva. Mas hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar como reduzir esse status inflamatório, como melhorar a saúde intestinal e como você vai ter de volta a sua vida mais leve, saudável e com autoestima. Vamos lá juntas? Eu sou Letícia Corvino, sou nutricionista de mulheres que buscam uma vida mais leve, saudável e com autoestima, mesmo na rotina corrida. Se você chegou por aqui agora, seja muito bem-vinda e já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo e também compartilhar com aquelas suas amigas ou até mesmo membros da sua família que possam gostar desse tipo de assunto. Primeiro, vamos começar entendendo por que o intestino trava e é ainda pior em quem usa análogos de GLP-1. Bom, medicamentos dessa classe têm por função, por uma das funções, deixar o trânsito intestinal mais lento. Até aí tudo bem, é um efeito esperado da medicação, mas é claro, eu não estou falando aqui que todos vão ser constipados, né? Com estratégia nutricional correta, a gente consegue minimizar esses efeitos e você ter uma saúde intestinal mais aperfeiçoada durante o seu tratamento com o uso dessas medicações. Então, ok, entendemos que a medicação, que esses medicamentos análogos ao GLP-1 vão deixar o trânsito intestinal mais lento, a comida vai ficar mais tempo ali no intestino e você vai ter então uma saciedade por mais horas. Só que o grande problema aqui é que durante as férias, muitas vezes você sai do plano alimentar estabelecido ali para você. Então você está num tratamento, num acompanhamento nutricional especializado para quem utiliza essas medicações, mas no período de férias você acaba consumindo mais ou com mais frequência alimentos refinados, açúcar, diminui a ingestão de água, pratica menos atividade física e ainda pode aumentar o consumo de álcool. Nesse cenário, então, os alimentos com perfil inflamatório maior, ricos em açúcar, ficam mais tempo lá no trato intestinal. E o que acontece ali? Proliferação bacteriana. Então, a fermentação desses alimentos, desses resíduos alimentares, por parte das bactérias que vivem no nosso intestino, que não são tão benéficas assim. Isso é o que vai promover a formação de gases a partir dessa fermentação e você vai sentir aquela barriga mais distendida, a sensação de gases o tempo todo e o trânsito intestinal, então a frequência de evacuação, o volume de evacuação vai sim ser prejudicado. A este cenário, nós damos então o nome de disbiose intestinal. Seu intestino também tem a absorção de nutrientes prejudicada nesses cenários de desbiose. E é por isso que, além da sensação de estufamento crônico, parece que até um copo de água está te deixando inchada. E é nessa situação de desespero que eu vejo vocês cometerem 3 erros muito comuns, mas que prejudicam o cenário, então pioram esse quadro de desbiose na tentativa aí de recuperar o peso adquirido ou até mesmo diminuir o inchaço. O primeiro deles é recorrer ao uso de laxantes e chás laxativos, porém agressivos, como o chá de sênio. Então, no primeiro momento, parece até que você está resolvendo o problema, né? Tava ali com o intestino travado e aí, de fato, mandou tudo embora. Só que você mandou literalmente tudo. Toda a sua microbiota saiu por ação espasmática. Então, você forçou a saída das bactérias, mas não saíram só bactérias patogênicas. Saíram também aquelas bactérias benéficas. Então, a longo prazo, esse cenário de ficar estimulando sempre com o uso de laxantes, né, o funcionamento do seu intestino, vai, na verdade, piorar o funcionamento intestinal, piorar a desbiose e deixar o seu intestino cada vez mais preguiçoso.
O segundo erro muito comum é se entupir de fibras. Sim, de verdade, quase que literal. Porque nesse cenário, as pessoas acabam aumentando o consumo de aveia ou de sementes, mas esquecem o principal, ou talvez o ponto tão importante quanto o consumo de fibras, que é o consumo de água adequado. Então, em uso de análogos de GLP-1, a sensação da sede também é diminuída. Então, não vai adiantar você colocar muita fibra se você não beber água. Pelo contrário, tá? Excesso de fibra vai formar como se fosse um cimento no seu intestino sem água, e aí que o trânsito intestinal vai ficar travado de vez. E o terceiro erro é ignorar o cenário de deficiência das enzimas digestivas. Então, com o uso das medicações, a digestão fica mais lenta. E daí, nesse cenário, a gente precisa sim entender e avaliar como estão o processo, né? Como estão os processos aí de produção de enzimas digestivas, do estômago, do pâncreas. Muitas vezes esse processo não está sendo eficiente. Então, o alimento que foi ingerido pela boca, triturado pelos dentes, chega no estômago, tem esse processo mais deficiente e acaba chegando lá no intestino muito grande, em pedaços muito grandes, né? E aí o intestino, claro, não vai conseguir processar aquele alimento de forma adequada, então ele vai servir de alimento para as bactérias patogênicas, que vão ficar cada vez em maior número. Então, esse cenário também precisa ser muito bem avaliado e é um grande erro que pouca gente sabe como corrigir. Então chega de errar, né, gente? Vamos lá aprender. Aqui eu vou trazer para vocês agora alguns passos de modulação intestinal. Claro que aqui nesse vídeo é de forma mais geral, mas que já vai te ajudar. E no consultório eu aplico isso de forma bem individualizada para cada paciente. Então, bora lá restabelecer seu processo digestivo. Vamos começar introduzindo fibras, mas a gente precisa colocar na quantidade correta e os tipos de fibra adequados. Então aqui a gente vai trabalhar fibras não fermentativas, porque afinal de contas, se a gente aumentar a fermentação intestinal, a gente vai piorar o processo de produção de gases e a sensação de estufamento vai permanecer ou piorar. Então nesse cenário, a gente trabalha com fibras não fermentativas, como por exemplo a goma-guá. Gosto muito dela ao longo do dia, em momentos específicos do dia, porque ela ajuda na retenção de água no bolo fecal, tornando esse bolo fecal mais macio, deixa o processo evacuatório mais tranquilo, né? Mais facilitado e, além disso, serve também como alimento para as bactérias benéficas, que são aquelas que a gente quer aumentar para tirar esse intestino do cenário de desbiose, trazendo, portanto, mais equilíbrio para a sua flora intestinal. Num segundo momento, a gente avalia o estímulo gástrico. Então aqui talvez seja interessante trabalhar aquela estratégia do shot matinal. O que a gente pode fazer nesse momento, né? Na água, colocar ali um limão para estimular um pouco mais da acidez gástrica. Também é interessante trazer o gengibre, pode ser o gengibre em pó, porque ele ajuda também nesse processo de peristalse, de movimentação, deixando essa digestão um pouco menos lenta. E também, compondo esse shot, trazer o própolis, que é um bactericida natural, de fácil acesso, de fácil conhecimento, e aí esse combo vai estimular a produção gástrica. Lembrando sempre, né, que a gente precisa avaliar se não há algum cenário que impeça, por exemplo, um cenário de gastrite, talvez não seja tão interessante a gente trabalhar com algo tão ácido assim, mas aqui fica como uma sugestão avaliar esse estímulo também. Então, pensando ainda nesse processo de digestão enzimática, né, de pensar em facilitar esse processo, a gente pode trabalhar aqui também com as enzimas digestivas. Então, elas são vendidas prontas em mercado e a gente também consegue manipular. Então, aqui mais um ponto, né, do porquê é fundamental um acompanhamento nutricional individualizado e específico, especializado aí no assunto, porque não são todas iguais. Então, precisa avaliar se é interessante para você e quais enzimas a gente pode compor essa formulação. Mas qual é o intuito aqui? Facilitar o processo digestivo, principalmente no almoço e no jantar. Então, suplementar essas enzimas pode ajudar na quebra desses alimentos que estão num pedaço maior, trazendo eles para um pedaço menorzinho, e aí você tem uma digestão mais plena, né? Mais leve. E por fim, mas não menos importante, eu diria que muitíssimo importante, é a gente conseguir fazer com que você se hidrate. Hidrate bebendo água, meu amor. Então sim, ainda que você não goste
ainda que você não tenha hábito, ainda que você tenha que parar uns minutinhos do trabalho para ir fazer xixi, a gente precisa que você consuma água sim. Sem água, não há estratégia saudável que vá fazer o seu intestino destravar, não há milagre. A gente precisa hidratar. E aí, qual quantidade você precisa consumir? 2 litros, 1,5 litro, 3 litros? Simples, você vai pegar 35 ml e vai multiplicar pelo seu peso atual. Num quadro de constipação, se você conseguir fazer 40 ml vezes o seu peso, pode ser ainda mais interessante, mas minimamente 35 ml por quilo de peso. Assim você vai ter sua meta de água e você vai ver diferenças reais e eu diria até que imediatas, não só no funcionamento intestinal, mas também em todo o funcionamento do seu corpo e do seu metabolismo. Confie em mim, pega sua garrafinha, deixa ela do lado, eu brinco que não adianta ter só a garrafinha, ela precisa esvaziar, esvaziar e encher. E mais uma dica de ouro, tá? Concentra esse consumo de água no período da manhã e até ali o meio da tarde. Porque depois você já precisa tender a diminuir, porque senão, minha gente, não há sono que dê conta, né? Você vai precisar acordar toda noite, toda hora para ir ao banheiro. Então, concentra esse consumo de água durante o dia, até o finzinho ali da tarde, e daí depois você deixa um consumo mais mínimo para que o consumo de água não prejudique a qualidade do seu sono. Então, minha gente, não adianta colocar 1000 expectativas em cima de uma medicação, da caneta emagrecedora, da dieta milagrosa, do jejum não sei o que vocês viram por aí, se você não tiver um olhar muito atento para a sua saúde digestiva. Cuidar da saúde intestinal é garantir uma boa saúde metabólica, gente. Então, a gente falou aqui de hormônios de controle da fome, como o GLP-1, mas também hormônios de bem-estar, hormônios da felicidade. Então, quem cuida do intestino provavelmente vai ter uma vida mais feliz, tá? E também uma vida sem inchaço abdominal, de uma forma mais leve, de uma forma que você de fato se reconheça, cuide e goste muito do seu corpo. Então vamos lá, já salva esse vídeo, curte, compartilha, porque eu falei que o vídeo era bom e eu tenho certeza que você vai precisar revê-lo novamente. Eu espero que esse vídeo de verdade já te ajude a se livrar da produção excessiva de gases que seu intestino já destrave, mas aqui eu quero te fazer um convite, caso você queira ter o meu acompanhamento nutricional como sua guia nessa jornada buscando uma vida mais leve, saudável e com autoestima. E ó, mesmo na sua rotina que eu sei que é muito corrida, tá, mulher? Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um canal de contato, né, para você ter mais informações sobre o meu acompanhamento, valores, como funciona, enfim. Tudo certinho eu te mando lá. Espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado. Eu deixo aqui o meu beijo para você e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!